Ao longo da história, a imortalidade é algo que sempre atraiu muito a raça humana. E por mais que esse assunto desperte a nossa imaginação, sempre houve quem apostasse as suas vidas mortais por uma oportunidade de se tornarem imortais. Infelizmente, não foram poucas as pessoas que se arriscaram nessa possibilidade de viverem para sempre, mas que acabaram transformando isso no fim de suas vidas. Quanto mais antigo o relato, mais compreensível fica o acontecimento, já que informações detalhadas sobre a saúde não existiam e estudos sobre a longevidade humana eram bem limitados. Vem comigo. Ao longo da história, pessoas foram até o extremo para atingir a imortalidade ou para criar a sua própria fonte da juventude, mas acabaram morrendo no processo. Veja agora as 7 tentativas de alcançar a imortalidade que deram muito errado. Número 7. Monges automumificados. Não existe melhor maneira de preservar o próprio corpo do que praticar a automumificação. Pelo menos essa foi a lógica de alguns monges adeptos do budismo Shingon. Como você pode imaginar, o processo não é nem um pouco agradável. Envolve uma gradual morte de fome, beber uma substância parecida com resina e depois voluntariamente entrar em uma câmara mortuária. Um exemplo de automumificação é o caso da estátua de Buda, aquela que foi feita em cima da múmia de um monge. De acordo com algumas tradições, o monge não é tratado como morto. Em vez disso, o monge é visto como existente em um transe de meditação profunda. Alguns acreditam que os monges retornarão à vida em algum momento, quando a humanidade precisar de seus conhecimentos. Número 6. O pai da transfusão sanguínea. Alexandre Bogdanov é uma figura fascinante, mesmo se você não levar em conta sua morte estranha. Bogdanov foi uma peça importante entre os bolcheviques, ainda que Vladimir Lenin o tenha expulsado do partido depois que os dois se desentenderam. No ambiente científico, ele acreditava que as transfusões de sangue eram a chave para o rejuvenescimento e talvez da eterna juventude. Para provar que estava certo, ele aceitou atuar como cobaia de si mesmo. Depois de realizar a primeira transfusão de sangue, ele relatou uma súbita melhora em sua saúde. O mesmo ocorreu com a segunda transfusão. Empolgado, realizou a terceira, que acabou sendo última e fatal. Bogdanov trocou sangue com um estudante que estava sofrendo de malária e morreu pouco depois. Não está claro se a malária estava de fato por trás da morte dele, mas Bogdanov e seus alunos não estavam familiarizados com os tipos de sangue, o que pode ter causado complicações. O aluno sobreviveu ao procedimento. Número 5. Imperadores chineses que tentaram a imortalidade. Elixires da vida, poções e pílulas que supostamente poderiam prolongar a existência, ou até mesmo tornar a pessoa imortal. Esses eventos têm um lugar de destaque na história da China imperial. Houveram numerosos alquimistas que afirmaram ter aperfeiçoado a fórmula. No entanto, em muitos casos, seus elixires tornaram a vida das suas cobaias muito mais curtas. A ideia de ser imortal já fez com que muita gente procurasse remédio capaz de transformar pessoas comuns em seres eternos. Na China imperial, esse desejo era mais do que comum, e na busca por encontrar a tal poção mágica, muitos acabavam se envenenando e morrendo. Só para você ter uma ideia, essas poções eram preparadas por alquimistas locais,
que não tinham a dimensão exata do problema ao criarem seus elixires à base de substâncias extremamente tóxicas, como o mercúrio. Qin Shi Huang foi o primeiro imperador da dinastia Qin. Ele morreu aos 39 anos, provavelmente após consumir mercúrio, na tentativa de se tornar eterno. Ele, inclusive, deu ordens de que a substância estivesse presente em seu jazigo. Acredita-se que um fosso de mercúrio circunde o local. E isso tem complicado um pouco os planos para escavar o lugar. Há uma série de outros imperadores que supostamente morreram pela ação das pílulas envenenadas. 5 imperadores Tang, por exemplo, foram vítimas desses supostos elixires, incluindo o imperador Xianzong, que se conta que ficou tão alucinado por causa da sua medicação que seus eunucos eventualmente o assassinaram. E nem todas essas vítimas da imortalidade morreram em tempos antigos. Segundo algumas fontes, o imperador Jiajing tomava pílulas de mercúrio em uma tentativa de prolongar a sua vida, o que pode ter contribuído para sua morte em 1567. E você, aceitaria o desafio de tomar metal pesado para obter a vida eterna? Deixe embaixo nos comentários. 没问题。 Número 4. Diana de Poitiers. Embora Henrique II da França fosse casado com Catarina de Médici, sua companheira mais próxima durante toda a sua vida fora a viúva Diana. Ela era reconhecida por sua beleza incrivelmente jovem, beleza a qual manteve durante toda a sua vida. Aliás, aparentar juventude era a prioridade para ela, pois tinha uma poção mágica que consumia religiosamente, uma mistura de cloreto de ouro com éter etílico, que boticários alegavam poder prevenir o envelhecimento. Ela só não fazia ideia de que o líquido que bebia para ficar jovem era o mesmo que a estava matando lentamente. Infelizmente, essa substância a matou aos 66 anos, logo após a morte de Henrique II da França. Número 3. A Pedra Filosofal. Alquimistas chineses não foram os únicos em acreditar que o mercúrio poderia ser o ingrediente-chave no elixir da vida. Alquimistas ocidentais tentaram por muitos anos criar a Pedra Filosofal, uma substância que muitos acreditavam que poderia rejuvenescer os seres humanos e até mesmo torná-los imortais. Hoje sabemos que a manipulação desse metal pesado pode ser perigosa para a saúde de qualquer pessoa. Sir Isaac Newton, por exemplo, estava profundamente interessado em criar a Pedra Filosofal, mas com o passar do tempo, mostrou sinais de intoxicação por mercúrio. Houveram tremores, delírios, confusão e insônia severa. Vários alquimistas provavelmente encurtaram a sua existência conforme procuraram os segredos para a imortalidade. Número 2. O médico e o elixir da vida eterna. Charles Edouard Barragán Sicarra foi um respeitado físio e neurologista, mas fez algo no fim de sua vida que manchou sua reputação científica. Ele começou a injetar-se com extratos dos testículos de porquinhos da Índia e também de cães, alegando que era uma substância rejuvenescedora. Barragán Sicarra permaneceu bastante viril até a sua morte, aos 76 anos, mas a maioria de seus pares não colocou qualquer benefício do seu elixir como algo sério, mas talvez como efeito placebo. Completamente convencido de que tinha em mãos uma fórmula de juventude, Barragán Sicarra resolveu dividir a sua descoberta com toda a comunidade científica e ofereceu sua fórmula a outros cientistas. O resultado foi que algumas pessoas realmente acreditavam que a substância era mesmo milagrosa, mas outras ficaram doentes depois do tratamento.
houve pelo menos uma morte registrada pelo elixir. De acordo com as informações da imprensa da época, o médico desapareceu pouco depois. E a teoria é de que os seus amigos o assassinaram. Número 1. Criogenia. Há um debate acalorado sobre o direito de uma pessoa com doença terminal ter o seu corpo congelado para um dia ser acordada no futuro, quando finalmente uma cura para sua doença for encontrada. Um caso famoso é o de Thomas A. Donaldson, que pediu aos tribunais da Califórnia para ter o direito constitucional de uma suspensão criogênica antes de morrer. Donaldson morreu e foi finalmente criopreservado em 2006. Enquanto as instalações criogênicas esperam até depois da morte legal para preservar um corpo, algumas pessoas têm se apressado para chegar lá. Em seu site oficial, a Alcor Life Extension Foundation descreve o caso de um cliente que pediu conselhos sobre como se matar para que ele pudesse ser criopreservado imediatamente. Eventualmente, o cliente atirou em si próprio e foi, de fato, criopreservado. Ele morreu na esperança de que poderia um dia ser revivido e ver o futuro. Do ponto de vista da Alcor, porém, tudo o que ele fez foi reduzir as suas chances de ser reanimado. E você? O que faria para ser eternamente jovem e manter a vida eterna? Deixe aí embaixo nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar. Fique com Deus. Até a próxima.